meu povo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Quem Pode Amanda, e hoje nós estamos aqui com o Eduardo e Cristiane e nós vamos falar tudo sobre a NR1, como implementar, como levantar os dados, o que vai acontecer com isso dentro das empresas, quais são os benefícios e tudo mais. Assim, aqui até o final você vai saber exatamente como seguir com essa adequação dentro da sua empresa, no seu ambiente de trabalho, e você que é funcionário também saber quais são aí as suas vantagens, quais são as suas obrigações e o teu papel também dentro de toda essa situação que a gente tem ouvido falar o tempo inteiro. E eu quero agradecer muitíssimo, né, a vinda de vocês, a Cristiane, psicóloga, o Eduardo, engenheiro de segurança, que tem aqui tudo para a gente conversar muito bem nesse tema, né? Eu acho que são vocês que estão diretamente ligados a isso e a gente quer saber de tudo. E eu quero agradecer muitíssimo, né, a chegada de vocês terem aceitado o nosso convite e muito obrigado por estarem aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, poder participar aqui, tá trazendo aí para o meio corporativo, né, essas informações, o pouco que a gente sabe, porque também é muito novo, né, mas a gente quer colaborar aí, né, com as empresas, os clientes e os profissionais das áreas aí, né, que estão com certas dúvidas aí no processo aí. Dúvida é o que mais tem agora, de todo mundo. Também quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui para sanar tantas dúvidas, né, que todo mundo está tendo em relação à NR1, né. Tá todo mundo aí numa corrida muito grande, né, para se adequar à norma, mas nós estamos aqui para sanar todas as dúvidas e com certeza vamos conseguir. Gente, e antes da gente começar falando do tema, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Né? Eu já sei que a Cristiane é psicóloga, a gente estava aqui conversando nos bastidores, mas quem é a Cristiane? Né? Como que você hoje está no mercado? O que você atua? Como que você chegou a ser psicóloga? Eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? E na época que eu fui fazer faculdade, né, eu pensei entre fazer serviço social ou psicologia, né? Mas a psicologia me atraiu, né? Cuidar da mente humana é algo muito belo, né? Uhum. E sem saúde mental é impossível, né? Todos nós precisamos de saúde mental. Saúde mental é fundamental. Então eu sempre tive muito essa questão de cuidar do emocional, né? Trazendo para questões pessoais também. Porque muitas pessoas também sempre me procuraram, né? Uhum. Para conversar, para dar opiniões, para conversar sobre assuntos mesmo, né? Que muitas das vezes impactam a saúde mental de entes queridos, né? Então, eu acabei me vendo muito na psicologia por esse lado também, né? E depois eu comecei a trabalhar, né, depois de formada. Recebi o convite, né, para trabalhar na Bracipa. Lá eu faço avaliações psicossociais, né? E é muito bom estar ali interagindo com vários tipos de colaboradores, né? Cada um com uma personalidade, com seu lado emocional, né? Conhecendo também, muitas das vezes, a parte social daquele colaborador, sabendo que tudo influencia, né? No trabalho. Se o emocional não estiver bem, vai influenciar no trabalho e no cargo daquele colaborador. Então, nós precisamos entender todas as questões, né, para estar fazendo ali uma avaliação psicossocial e saber se aquele colaborador está apto ou não para exercer aquele cargo ou função. Geralmente, a avaliação que eu faço é NR 34 e 35, né, espaço confinado e altura. E é isso. E assim, dentro do âmbito da psicologia, a gente sabe que tem diversas áreas, né, dentro da saúde mental, empresa, consultório privado,
próprio hospital, né? Enfim, hospitalar. Eu atuo, E você foi para a área do trabalho, sim, empresas e consultório. sim. Eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar, né? Fiz aí, foi um ano e meio, né, de estágio, né? Foi muito gratificante na época. Foi assim que acabou a pandemia, né? Eu ainda peguei, né, na época, uma parte da pandemia, né, ali atuando na UTI, né, com aqueles pacientes muitas das vezes graves, entubados, né? Aprendi muita coisa, né? A ter esse olhar sobre-humano, né? A ter empatia com o próximo, né? Diante dessas situações, né? E de tudo que aconteceu durante a pandemia, né? E também atuo, né, na clínica, né? Fazendo vários atendimentos e atuo online também. Ah, isso é muito interessante. Inclusive, eu vou pedir depois para a produção colocar aqui, Sim. né, seus contatos para as pessoas poderem te procurar, porque eu também sou dessa vertente, eu levanto bandeira, eu acho que saúde mental é essencial Sim. e necessário, né? Muito eu acho que todo necessário. mundo precisa cuidar realmente. Então eu vou pedir para colocar, não sei se você tem Instagram, telefone, Sim. consultório, Sim. colocar tudo aqui, produção, na chamada. E me conta você, Eduardo, me diz assim, como que você foi parar ali na engenharia de segurança do trabalho? Então, eu me formei como técnico de segurança do trabalho em 2010. Né? Comecei numa lavanderia hospitalar e de lá, logo com menos de 6 meses, fui para a Brascipa como técnico de segurança do trabalho. Aí lá eu conheci, né, o mercado, comecei a conhecer, logo fui para uma obra na Barra da Tijuca e comecei a me interessar em ser engenheiro de segurança do trabalho. 2012, mais ou menos, eu comecei a sonhar com isso. Só que para ser engenheiro de segurança do trabalho é uma pós-graduação, né? Então eu tive que me formar em arquiteto e urbanista. Então eu sou arquiteto e urbanista também. Eu me formei em 2019, né? Concluí em 2019 como arquiteto e urbanista, uma cadeira muito boa, acho interessante, passei com louvor, passei dentro do prazo. Eu gosto muito de desenhar essas coisas, mas não me identifiquei em agir naquela área. Eu sempre foi minha meta engenharia de segurança do trabalho. O seu coração pulsava Sempre, E aí, em 2021, eu fiz a pós-graduação, né? Consegui, lá na Brascipa, o próprio Paulo me incentivou, porque eu estava meio que correndo, né? Atrás de outras coisas também, em relação a crescimento. Aí Paulo falou, não, vamos fazer. Aí fizemos junto, eu e Paulo. Aí depois fiz também uma pós-graduação em higiene ocupacional e ergonomia do trabalho, né? E atuo na Brascipa. Teve um período que eu saí da Brascipa, depois retornei, fiz mais 2 contratos assim na Brascipa, que era com os clientes esporádicos, né? Que foi por curto período. Depois voltei em 2019, voltei ainda como técnico, né? Aí quando me formei, o Paulo já foi logo me adiantando, você vai ficar aqui como engenheiro e tô lá, né? Então... inclusive eu quero agradecer muitíssimo ao Paulo, ele vai assistir também o episódio. Quero agradecer a Brascipa. A Brascipa também, vou colocar o contato dela, inclusive é prestadora de serviço da Alift, né? A Alift tem a Brascipa como parceiro também. A Brascipa atua realizando o ASO, exames admissionais, demissionais, periódico dos colaboradores, né? Então, presta serviço para diversas empresas, uma delas é a Lift, né? Que é a nossa empresa. Então, eu tenho que agradecer aqui a vocês, porque foi a Brascipa que liberou vocês a virem aqui e contar tudo pra gente desse assunto, ensinar todo mundo aí, inclusive eu, tá? Porque eu tô cheia de dúvida. Todo mundo aqui na empresa só fala disso, né? E eu fiquei super feliz dele mandar, eu acho, o Paulo é um querido, e eu falei, Paulo, olha, tô precisando de alguém, o que você acha, quem você vai mandar? Obviamente ele me mandou a psicólogo e engenheiro de segurança, que faz uma casadinha, assim, excelente para a implementação da NE1.
e conversa muito comigo, porque eu também sou psicóloga, né? Então, eu fico muito agradecida de vocês realmente estarem aqui e a Principa por terem liberado vocês. E a gente já iniciando o assunto, gente. Cara, essa NR1, assim, tá todo mundo cheio de dúvida. Todo mundo só falando nisso. E aí, primeira coisa que eu quero saber de vocês dois, assim, o que seria NR1? Né? O que essa norma diz? O que ela traz pra gente como exigência e como um ponto de importância, assim, né? Para não ser só mais uma exigência, é uma exigência que tem que cumprir e que saco, vamos cumprir. Mas o que ela traz, sabe, de ponto chave, de ponto importante, o que vai fazer de diferença? Então, a NR1, ela tem 2 etapas, né? Quando ela é publicada lá desde 78, que ela vinha mais com as regras gerais, né, da segurança, os direitos e deveres, obrigações, né, tanto do empregador quanto do trabalhador. Ela sofre algumas atualizações, mas nada significativamente igual quando foi ali, né, 2021, após a reforma da Previdência, 2019 ali, e que é onde entra o GRO, né, que é o gerenciamento de risco ocupacional. Anteriormente a esse marco, né, a NR principal, o que era foco, era a NR9, que ela falava do PPRA, né? Então, quando entra o GRO, muda o paradigma, né? Muda um conceito, porque não só conceitual, claro que tem a parte jurídica, mas a questão do programa de prevenção de riscos ambientais, que era só a prevenção, agora se torna o gerenciamento do risco. É você estudar o risco, você vai trabalhar ele sempre, continuamente, né? Então você, com essa questão da NR1, que entra o gerenciamento de risco ocupacional, e vem também o PGR, que substitui o PPRA, né? Aí ele traz essa nova ideia para a questão de segurança, que é o gerenciamento do risco, né? Gerenciar o risco é você não simplesmente proteger o funcionário ali como uma prevenção. Vou implementar um EPI. Não. Agora a gente tem que olhar o risco e ter uma hierarquia de medidas para poder, né, agir em cima do risco. Isso que você está falando é muito importante, porque eu acredito que é a grande virada de chave do PPRA para o PGR, né? Exatamente. É a grande virada de chave do porquê que saiu o PPRA e virou o PGR. Não é só mudança de nomenclatura. Não é. Exatamente. O PGR ele vem com toda uma metodologia que vem da gestão de segurança que tem da ISO, né? A questão da ESG, né? E vem com a ferramenta, o PDCA, ele se torna fundamental. Então, o gerenciamento do risco tem essa questão de você vai implementar as medidas através dessa hierarquia, podendo, talvez, fazer um estudo de remover o risco do ambiente, ou você vai trabalhar com engenharias em cima do risco, ou você vai implementar medidas administrativas em cima do risco, ou, por último caso, você vai trabalhar com EPI, que são os riscos residuais, né? Então, esse gerenciamento é um conceito novo para a NR1. Sim, a gente teve um episódio aqui de legislação trabalhista e a gente falou muito sobre a NR1 na visão, né, das leis trabalhistas e como que isso ia ficar, né, no âmbito jurídico. E aí, assim, foi falado o quanto que o NPS, né, os afastamentos pela questão da saúde mental, estava altíssimo, né? E diante disso, foi aí implementado e foi, eu acho que mais do que implementado, né? Foi tido um olhar, né? Foi tendo aí um olhar mais de lupa mesmo nessa questão da saúde mental, né? O que a gente pode fazer para poder prevenir, cuidar,
tratar, né, olhar para essa questão, para que a gente possa ter menos afastamentos por saúde mental, menos inflação, né, no NPS. Afastamento. Menos afastamento, porque tá altíssimo realmente. Sim, né? Assim, uma epidemia. só de afastamento no NPS a gente tem 13% só para a saúde mental. Né? Então, assim, isso é um dado grandioso para poder a gente ter só de um bloco de doença, né? Sim. A gente não está falando de CID, né? A gente não está falando que é só para depressão ou só para uma determinada doença dentro da saúde mental, mas dentro do bloco de doenças que pode afetar, né, as pessoas diante da saúde mental, 13% é altíssimo, né? Muito alto. E vocês lá na Braicipa, por exemplo, que estão o tempo todo em contato com isso, porque vocês fazem os ASOs, né? Vocês fazem tanto ASO admissional, demissional, o ASO de retorno, né, do trabalho. Vocês veem esse número também, Sim. né, de afastamento, assim, por saúde mental. Você, então, deve ver bastante, né? Com certeza. Para você ter uma ideia, só em 2024 foram quase 500 mil afastamentos, né, por transtornos mentais. Nossa, é altíssimo. Altíssimo, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e burnout. Então, na verdade, o colaborador, ele precisa realmente estar sempre passando, né, por avaliações, por essa avaliação psicossocial. E agora a NR1, né, com essa nova diretriz, né, de implementação, vem colocar os riscos psicossociais, né, dentro do PGR, né, que é o gerenciamento de riscos, né. E a partir do momento que você consegue, né, identificar esses riscos, fica mais fácil de você ter o controle. Porque até então a gente conseguia identificar, mas nada era feito a respeito disso. Agora, com a obrigatoriedade, né, da norma, as empresas vão ter que se adequar, identificando, avaliando, prevenindo e combatendo esses riscos psicossociais. Isso é muito importante, realmente. Dentro do que você já fazia, né, que já acontece, que são as avaliações psicossociais, você fazia para determinada atividade, né? Sim, sim. Um trabalho em altura, Sim, que era obrigatório espaço confinado e altura. Agora a coisa é diferente, né? Ampliou. Ampliou. Agora é para todas as funções, sim, né? Todas olhar as funções. E as pessoas estão com uma ideia assim, um pouco equivocada do que realmente é para ser feito. Eles acham que é só pegar uma pessoa, colocar dentro da empresa e fazer umas palestrinhas e tá tudo certo. E vai lá e assina um documento. Opa, consegui resolver o problema psicossocial da minha empresa. Consegui sanar o problema do risco psicossocial. Não é isso. Tem todo um trabalho, tem todo um processo de implementação da norma. Né? Você tem que identificar os riscos, né, dentro do PGR. E a partir do momento que você identificou, você tem que começar a fazer um trabalho de prevenção. Né? Sanar aqueles que já estão ali naquele processo, já estão envolvidos no risco psicossocial, né? E fazer todo um trabalho de prevenção. E de maneira prática, o que a gente poderia dizer que seria implementar? Como a gente implementa isso dentro da empresa? Então, vamos supor, eu tenho as funções, né, dentro da empresa, como que eu levanto os riscos? Eu levanto fazendo o quê? Porque, assim, eu entendo que para implementar eu preciso identificar primeiro. Sim. Né? Então, assim, como que eu identifico? Como que eu posso identificar esses riscos? Olhando o ambiente de trabalho, ouvindo o colaborador participa dentro desse levantamento de risco? Como que funciona? Como que vocês estão fazendo e orientando? Sim, a NR, na verdade, ela veio para dar
para trazer essa conexão, né? Para trazer esse afunilamento da relação do empregador com o empregado, né? E o ambiente ele precisa ser preparado, né? Para que os riscos psicossociais não afetem a saúde mental desses colaboradores, né? Até então, os riscos eram todos previstos no corpo do colaborador, né? As EPIs, né? Eram todos jogados, né, para as máquinas, para os equipamentos, né, de segurança. Agora a NR1 traz, né, essa questão de olhar, né, o colaborador, de olhar o ser humano como um todo, né? Ter essa visão mais ampla sobre o colaborador, né? Identificar riscos invisíveis, né? Porque a gente consegue perceber muito o que está diante dos nossos olhos, né? Os riscos, muitas das vezes palpáveis, os riscos reais, né? Mas quando se fala sobre o emocional, são riscos invisíveis. Então, nós precisamos estar trabalhando a todo momento com essa questão do ambiente, identificando esses fatores, né, de risco, para que eles não afetem a saúde do colaborador. Isso que você está falando é muito interessante, porque, veja bem, quando a gente tem, né, Eduardo, a questão de levantamento de risco, a gente vai falar de ruído, a gente vai falar de poeira, a gente tem algo para medir isso, né? Exatamente. Os riscos físico, químico, biológico são observáveis, né? De acidente. O ergonômico também, na parte de antropometria, biomecânica, mas na cognitiva, como a Cris falou, precisa, porque eles são invisíveis e tem ferramentas, né, que foram elaboradas. Hoje, nós estamos usando no nosso consultório lá uma ferramenta que foi desenvolvida internacionalmente na Inglaterra, HSIT. É uma ferramenta muito boa, que ela abrange todos os... teve um guia lançado aí pelo Ministério do Trabalho que contemplava 13 áreas psicossocial, né? Que é onde eles falam, ó, as empresas vão precisar permear por essas áreas aqui. Assédio, demanda, controle. Então, a nossa ferramenta, ela trabalha com 7 áreas que são abrangentes para essas 13. Nós trabalhamos com um checklist, né, que são respondidos pelos próprios profissionais, porque a gente não consegue observar isso. Então, esses questionários conseguem trazer os indicadores para que possamos fazer a metodologia e a avaliação. Então, a ferramenta ela é respondida e o nosso sistema é muito interessante, né, que é tudo respondido digitalmente, com QR Code, dando total sigilo para o trabalhador, porque... E segurança da informação Segurança também, né? da informação. E aquele questionário, ele vai nos trazer os indicadores, a gente pega e lança na nossa matriz de risco. Então, o questionário que você está dizendo é uma parte prática de levantamento. Sim. Exatamente. Então, são perguntas direcionadas que abrangem essas 13 áreas aí que você está dizendo que são importantes serem vistas, né, para tentar identificar o que a doutora Cris está dizendo, que é da questão das questões invisíveis, né? Dos riscos invisíveis. Importante, né? Que a gente é muito importante todos os empresários, funcionários entenderem a diferença de quando está sendo feita uma avaliação da NR33, NR35, quando é um exame que o médico está fazendo com o trabalhador, ele já está trabalhando em cima do trabalhador, porque aquela atividade ela já tem o estresse por si próprio comprovado. Aí tem que avaliar o funcionário para ver, né, a competência dele para agir naquela atividade ali. Esse outro processo, o trabalhador, ele participa, ele colabora no levantamento, no reconhecimento, mas ele não está sendo avaliado. Nem tão pouco a empresa por si própria está sendo avaliada. A gente está observando os ambientes. Os ambientes. A relação, né, o relacionamento. Então, através da ferramenta, a gente consegue observar isso.
Então, eles respondem, vocês observam os ambientes que estão sendo falados por eles mesmos, né? Os riscos que estão ali Isso. aparecendo. Exatamente. E a partir disso, vocês fazem uma análise criteriosa para poder levantar ali os riscos, que aí sim vem os riscos psicossociais, né? Então, diante dessas perguntas, o que apareceu? Apareceu o risco de assédio, apareceu risco de estresse, apareceu o risco... Seria isso. Exatamente. Então, identifica quais são os riscos para depois identificar medidas de controle. Exatamente. Essa ferramenta mesmo, ela já vai nos dando, né, opções de medida de controle pelo próprio sistema mesmo. Uhum. E de acordo com o grau que é o resultado do cruzamento da matriz de risco, né? A matriz de risco ela avalia todos os riscos, desde os riscos de acidente físico, químico e o psicossocial. Dentro dela a gente consegue ter esse resultado através do nível que foi encontrado, né, como indicador ali. Aí a gente vai implementar uma medida que vai se ajustar à necessidade da empresa, né? Podendo ser programas, podendo ser palestras, dependendo do resultado, podendo ser orientações entre pares, feedback, ou então direcionando já direto para o psicólogo, né? E na verdade, assim, essa etapa, de acordo com a NR1, né, que é o GRO e o PGR ali, ela é chamada de AEP, né? Avaliação Ergonômica Preliminar. E havendo necessidade de um aprofundamento, aí ela entra na situação da análise ergonômica de trabalho, que é uma etapa mais aprofundada. A gente observa e vai esmiuçando o risco ali, vai entendendo os processos na empresa, o que pode estar causando aquele risco, né? Então, a gente tem um trabalho, né, contínuo de cuidar daquele ambiente ali, né? Não é uma coisa assim, Então, identificou e acabou. Apareceu lá no levantamento que aquele setor, enfim, aquela função, tem muita pressão de trabalho por entrega da atividade com pouco tempo, Demanda, né, de prazo, com prazo curto. Então, diante desse levantamento, quais são os riscos psicossociais que a gente poderia pensar, né, que isso gera, né, essa pressão por prazos curtos de entrega de trabalho? Que a gente poderia pensar em quais riscos psicossociais. Só para as pessoas poderem entender o que a gente está falando na prática, né? Porque assim, controle. Fica tudo muito... que a gente, profissional, a gente entende, a gente faz de pé nas costas, mas assim, os empresários estão... E as empresas, os RHs da empresa estão assim, surtando já. A nossa ferramenta ela trabalha com 7, né? Como eu falei. Deixa eu ver se eu consigo lembrar todos aqui de cabeça. Apoio da chefia, apoio dos colegas, controle, demanda, relacionamento, cargos, falei em 6, de cabeça aqui, cargo, função. São várias agora de cabeça são que eu tô... questões para serem analisadas. Então, assim, e o relacionamento, por exemplo, dentro dele nós temos assédio, temos essa questão... Do que pode aparecer ali, né? Isso, e dentro dele a gente pode esmiuçar e encontrar o assédio, a gente pode encontrar o racismo, falta de comunicação mesmo, carga né? excessiva de trabalho, né? Mudança a questão de altas demandas e altas demandas psicológicas também, né? Comunicação e mudança foi o 7º. Você acabou de me lembrar aqui, viu? Então, por exemplo, a gente poderia pensar quando a pessoa tem aí um excesso de trabalho e entregas rápidas com prazos curtos, a gente pode pensar que ela está num ambiente, num ambiente ali psicossocial de estresse, né? De risco, ansiedade, de extremo risco, né? Ela pode ter um transtorno assim, um transtorno emocional, desenvolver, né, ansiedade,
A ansiedade a longo prazo, ela pode virar uma depressão, né? E depressão, em até certo nível, pode a pessoa vir a cometer ideação suicida, né? Uhum. E burnout, né? Que é a sobrecarga de trabalho, né? O estado emocional já está completamente já desgastado, né? Por questões de trabalho. E é um risco psicossocial que tem sido muito difundido, muito falado ultimamente, né? Porque são muitas pessoas com burnout. Você pega, assim, a grande maioria das empresas, né? Muitos colaboradores, eles vêm com essa queixa, né? Excesso de trabalho, altas demandas, né? Prazos muito apertados, né? E essa pressão toda psicológica vai levar o colaborador a ter, né, um desgaste emocional e ter um transtorno mental. Cris, eu ouso dizer que essa pressão que nós estamos vivendo, né? Eu acho que não só no trabalho, porque, igual a gente estava aqui falando, nós somos um ser único, né? A gente é um todo ali, né? A gente é trabalho, a gente é família, a gente é, né, sociedade, enfim. E a gente está numa era que o imediatismo impera, né? Então, é uma era que as pessoas estão extremamente autodemandadas, porque as pessoas se autodemandam excessivamente, né? A gente está numa era de entrega de resultado full time, né? A gente está, isso vem muito também ali através até das próprias redes sociais, né? Então isso, pelo menos é a minha visão quando eu enxergo aonde num ambiente de uma rede social tá todo mundo ali, né? Olhando para a grama do vizinho e a grama do vizinho tá sempre verde, né? Tá todo mundo demonstrando o sucesso impecável, né? Porque ninguém demonstra na rede social descabelada, descacetada, ninguém demonstra que tá com a conta negativa, ninguém demonstra problema nenhum em rede social. Nenhum fracasso. Né? Nenhum fracasso aparece, pelo contrário, aparece o quê? Só sucesso. Só sucesso, vitória, né? coisas Vitória, boas, viagens, e aí a gente caminha cada vez mais para uma situação de pressão social, né? absurda, que é onde eu ia chegar, esse consumismo essa coisa da ostentação que impera nessa geração, né? Se eu posso chamar que assim. gera muita comparação. O tempo todo. O tempo todo. Então, isso tudo eu acredito, né, que faz com que a gente tá vivendo uma ansiedade quase intrínseca, né? Posta, colocada, né? Assim, a gente precisa estar demonstrando que está bem o tempo todo. Né? Não é só no meio corporativo. O quanto que a gente está o tempo todo demandado aí aparecer que está tudo bem. E aí, quando não está tudo bem, né? Quando isso desencaixa, então as pessoas acabam adoecendo, né? Eu acho que não é à toa que as pessoas estão adoecendo cada vez mais, né? Pós-pandemia a gente viu, né? A gente teve aí uma gama gigante dessa explosão com relação a transtornos mentais. Exatamente, da pandemia, né? Isolamento social. Não é à toa que isso aparece, né? Eu acho que é tudo junto, né? É a pressão do trabalho, não tem como não falar, né? O país, a inflação altíssima, e aí o dinheiro que a gente tinha antes não é o mesmo que a gente tem hoje. As famílias estão aí cada vez mais tendo que enfrentar dificuldades financeiras. A gente só vai perdendo o poder aquisitivo, né? O poder de compra. Amiga, junta tudo isso no balaio. Meu bem, a coisa não dá muito bem. Tá todo mundo, né, assim, de alguma medida ansioso, estressado, agitado. Com o estado emocional abalado de alguma forma. Tá todo mundo muito assim, né? Eu acho que faz diferença, igual vocês falaram,
é o nível disso, né? Assim, quando isso já toca na sua saúde física, né? Quando isso já tira você ali do estado de trabalho, né? Vamos dizer, cotidiano, normal ali que você enfrenta, você começa a paralisar, né? Diante da ansiedade, diante dessas questões todas. E aí sim vem as patologias, né? Porque eu acho que enfrentamento dessas dificuldades e essas altas demandas, eu acho que está para todo mundo, independente do trabalho. E aí eu acho que não é à toa que a NR1 veio, né? Eu acho que junta todas essas situações, né? Afastamento, eu acho que as questões sociais no mundo de hoje, né? Eu acho que junta tudo isso e aí como que a gente consegue minimamente ir combatendo, né? E fazendo a nossa parte, né? É porque essa realidade a gente tem que depois trazer tudo isso aí para dentro da empresa, que a gente passa mais tempo dentro da empresa do que com a nossa vida pessoal, né? Uhum. Então, se você tem essa questão de que observa ao seu redor, tá tudo bem para todo mundo, para você não. E aí você ainda chega com essa carga já dentro do trabalho, aí vai correlacionar com os estresses que tem dentro do trabalho, a pessoa explode, a pessoa, né, ela vai ter diversos gatilhos que ela não vai nem aguentar mais. Eduardo, eu sempre falei isso aqui. Eu, né, nas palestras que dou e nas mentorias, etc. E até na minha própria empresa, eu sempre falei, gente, a gente não... Essa coisa de que as pessoas falam, né? Antigamente se falava muito, a gente ouvia muito isso. Ah, você tem que separar o pessoal do profissional. Entrou no ambiente de trabalho, fecha a porta do pessoal e vai trabalhar. Não é assim que funciona. Não existe isso. Não existe isso, né? A gente é Não um existe ser isso. completo. Imagina, Verdade. você tá doente, você chega no seu ambiente de trabalho, sua família tem alguém doente, você vai conseguir desligar assim como, que gente? você vai conseguir, né? Fazer essa separação? Não tem como. Nós temos um corpo, mas também temos uma mente, né? Nós somos físicos e psicológicos também, emocionais também. Então, não tem como fazer essa separação. Não tem como. Não É tem igual uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim, a queixa, né, do paciente era, cara, eu não paro de pensar. Eu penso o tempo todo, excessivamente. E eu tenho medo de determinada situação e eu não Síndrome paro do de pensar pensamento aquilo. acelerado. E aí a pessoa falou assim, cara, você tem que pensar menos isso, foca em outra coisa. Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, só o fato de eu ter que pensar menos disso, eu já tô pensando. Só tá pensando, né? Não tem como, né? Então, assim, como que eu paro de pensar em algo que eu já tô pensando, né? De repente você vai mudar o foco do pensamento, mas vai continuar pensando a mesma coisa. Na lógica aí você tá dobrando o seu trabalho, né? É a mesma, né? Então, assim, como que isso reflete no ambiente de trabalho, né? Como que todas essas coisas fazem parte de nós, seres humanos, e isso reflete, né? E as lideranças precisam estar treinadas, né? Para que possam agir de maneira mais humanizada. Eu falo muito sobre Forma isso, empática, né? Lideranças empáticas. Exatamente, assim, e a gente ainda vê lideranças Esse olhar autoritárias. sobre o humano. É muito importante que o GRO, a NR1, ela começa falando do GRO, né? Que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. E ele fala que todos na empresa têm que participar, principalmente a liderança, que é a governança, né? Uhum. Que são eles entendendo os processos do levantamento, deixando para trás os paradigmas de que eu já ouvi falar que isso é frescura, né? que lidar com o problema psicossocial é porque a pessoa está mentalmente perturbada e que ele não está perturbado, que ele não precisa disso, né? Então o envolvimento da liderança, né? Primeiro ela tem que absorver esse tema, esse conceito,
entendendo tudo que foi falado aqui agora, que ele tem que o funcionário dele faz parte da empresa, que é a empresa, o funcionário, que sem trabalhador a empresa não funciona. Claro. Então ele precisa olhar para o trabalhador não como um objeto que ele pode trocar porque danificou. É uma pessoa que está ali, é um ser humano, como o próprio Cris falou, que é fisiológico e é mental, e a gente tem que cuidar dele, né? Então, se o líder, a liderança, a gestão da empresa ali não valoriza, não abrange o processo, né? não abraça, nada vai fluir. E líderes, assim, é extremamente retrógrado falar que é coisa de maluco, que é não frescura, precisa de terapia, ai, que bobagem isso. Cara, isso, pelo amor de Deus, né? Já foi. E assim, é completamente ultrapassado, inclusive você que está ouvindo, que é líder, empresário, que está atuando na gestão, você não olhar, né, o funcionário como um ser humano que você pode cuidar dele, você achar que esse cuidado é gasto de dinheiro, é porque, desculpa, mas assim, é um investimento, não um gasto de dinheiro. Exatamente, porque assim, o quanto... A saúde mental do colaborador. Não, e o quanto que a empresa ganha resultados extraordinários através das pessoas, né? Então, assim, um funcionário bem, ele vai produzir muito mais do que um funcionário afetado, né? Então, assim, é um investimento. E aí, o empresário que não enxerga isso, na minha opinião, hoje, na altura do campeonato, né, eu acho que é... Tem que haver uma mudança de mentalidade das gestões, né? Exato. Das lideranças em relação a isso. O prejuízo, ele também é pro INSS, NPS, né? Mas a empresa também vai sofrer com isso, não só pela perda do funcionário, pelo absenteísmo, mas também pelos tributos que vão ser cobrados, vão vir, né? O FAI aí. O enfraquecimento da marca. O financiamento, exatamente, o enfraquecimento da marca. Então, quando a empresa... Fala depois um pouquinho desse tributo aí. Do financiamento pelo INSS, né? Então, aí isso tudo vai gerar custo para a empresa, né? Quanto mais ela deixar isso acontecer, negligenciar, né, a parte dela, e até mesmo essa questão de não se atualizar com conhecimento para poder abraçar a causa. Então ela perde em tudo, perde na produção. Se um funcionário ficar afastado, vamos supor que seja só os 15 dias, ela já perde porque tem uma pausa ali. Claro. Né? A empresa já perde. Se for mais, perde o governo que vai mexer no cofre, porque ele não quer, né? E aí a empresa fica sem um funcionário, ou vai ter que... Né, sobrecarrega os que vai estão sobrecarregar quem está. Então, é um problema muito, assim, é mais complexo do que a gente pensa, a situação, né? E o FAI, ele é uma alíquota, né? Que está ali atrelada ao E-Social. Ele vai ter relacionamento com aposentadoria especial. Então, assim, quando o funcionário tem exposição a riscos que são nocivos, ele tem direito a uma aposentadoria especial. E essa aposentadoria especial, quem vai pagar, ele vai receber pelo INSS, mas quem vai pagar é o empresário, né, o empregador. Então, ele contribui ao longo do tempo quando o funcionário está exposto a esses riscos. Então, assim, no caso do psicossocial, ainda não tem uma associação, né, mais dos riscos ambientais, mas ele pode estar somando ali no processo da empresa, né, vamos supor que eu atendo posto de gasolina. Então, nós temos ali um risco, que é o benzeno, que é carcinogênico, que enseja ali a aposentadoria especial. Mas eu tenho os frentistas lidando direto com o cliente, o aborrecimento com o cliente.
né? Então, assim, o quanto isso ali já não vai contribuir para uma vida perturbada para aquele funcionário. E se a empresa não olhar e não falar assim, olha só, vamos abraçar a causa do nosso funcionário, porque ele já tem um problema que a gente já tem que pagar, porque, né, não tem jeito. Você acredita que no futuro, daqui a pouco, as questões psicossociais vão entrar, muito provavelmente, por uma aposentadoria especial? É bem possível, é bem provável, né? A gente tem a questão da Agenda 2030, né? Tem até a NBR 2030, que ela está relacionada a isso. Ela foca muito nesse tratamento do psicossocial, que é o ESG, né? Que é ambiente, governança e segurança, que no caso já está visualizando, já está vislumbrando todos esses problemas. Não posso falar com certeza, mas eu tenho essa mesma previsão que você acabou de falar, que isso vai ser fatídico, de que vai estar gerando essa aposentadoria especial. Em 2010. Em 2010, a gente não tinha vivido nada de pandemia, a gente não tinha vivido nada dessas coisas. E nós já falávamos nos fóruns e palestras, congressos, a gente já falava muito, né? O quanto que ia dar um boom gigante daqui a 10 anos. Naquela época era 2010, né? A gente previa 10 anos, ou seja, 2020. O quanto que ia dar um boom na questão de saúde mental. O quanto que as pessoas não estavam ali dando a importância devida, né? Justamente por isso que você estava falando, que é um ponto ainda muito sensível. Eu acho que no mundo, mas assim, especialmente o Brasil e alguns outros países, eu acredito que sejam mais sensíveis, que tem a ver com não chegar ao psicólogo, a não cuidar da saúde mental porque se sente fracassado ou se sente inadequado ou se sente ali, aquele dito, maluco, eu não preciso disso. A gente cria uma resistência, né? à relação à procura de um profissional de saúde mental. Exatamente. Justamente por esse paradigma mesmo. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco, não tô doido. E aí, procrastina aí a questão da saúde mental. E por isso que esse boom e esse aumento acontece, né? Sim. Porque a gente não cuida da saúde mental. Uma hora o corpo fala, né? Então, uma hora as pessoas acabam adoecendo, parando, né? Porque as questões psíquicas vão pro corpo, né? Sim. E aí eu costumava dizer que é nessa hora que as pessoas vão procurar, porque elas são obrigadas. São obrigadas. E não por escolha, né? Verdade. Então, no momento que tá lá uma pressão super alta, toda hora parando numa emergência de hospital porque acha que vai infartar e vai morrer, quando na verdade faz todos os exames e tá tudo bem, mas a pressão tá alta, né? E aí? Então, é nessa hora que começam a procurar o psicólogo para cuidar. E é isso, né, só procuram, né, em último caso. Quando a saúde emocional já foi embora, né? Não tem. Aí tem que entrar com medicação, né, tem que ir mesmo para o psiquiatra. Aí em último estado mesmo. E na verdade quando já deveria estar fazendo uma prevenção, né, no estado emocional, né? De cuidar da questão psicológica mesmo. Eu vejo muito também, assim, nas avaliações que eu faço, o quanto falta também o autocuidado, né, na vida dos colaboradores, até mesmo de gestores também. A grande maioria só trabalha, só fica preocupado com as questões laborais mesmo, não tem autocuidado, não faz um exercício, não procura ter um lazer, cuidar da mente. Isso tudo faz parte também, não só o trabalho em si, né? Mas sabendo que você precisa ter uma mente boa, né? O psicológico, né, preparado para o trabalho, mas que também você precisa ter uma vida social fora dali também. Não é só trabalho.
Então, as pessoas também estão adoecendo por conta disso. Tem toda essa pressão realmente hoje em dia, como a gente estava falando, né? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa pagar as contas, todo mundo precisa correr atrás. Mas aonde se inclui, aonde fica o meu emocional nessa história toda, né? Tenho conseguido cuidar do meu emocional, né? Como está a minha saúde mental? Como está a saúde mental dos colaboradores da minha empresa, né? Eles conseguem ter uma vida social, eles conseguem tempo para o lazer, eles conseguem tempo para fazer uma atividade física, tá? Porque tudo isso também importa. Eu falo mesmo abertamente, todo mundo me segue no Instagram, no YouTube, todo mundo que é seguidor já sabe que eu falo abertamente. Eu faço análise, terapia. Meu filho tem 17, vai fazer 18 anos, eu faço com 17 anos. Então, assim, rotineiramente, sem interrupção. Justamente porque eu faço para cuidar das minhas questões da vida, né? Não porque eu estou doente, né? Eu cuido da minha posição enquanto pessoa, né? Enquanto o que eu vou fazer com as coisas que acontecem na minha vida, quando eu vou me posicionar melhor. E o quanto que isso faz com que a gente fique mais fortalecida, né? Quanto que a gente se posiciona melhor diante disso, né? Na vida, enfim. E fica menos adoecida, né? Fisicamente e etc. Então, cuidar, né? Então, a importância que você dá, né, para a saúde mental. Se você cuida, você vai preservar, mas se você não cuida, uma hora entra em colapso, né? A maioria das pessoas esperam entrar em colapso justamente aí depois que vai procurar um tratamento. Mas por que não preveniu antes, fez uma terapia, né? Não procurou um profissional de saúde mental que pudesse cuidar? Né? A maioria vai quando o negócio está insuportável. É verdade. Né? Agora, gente, qual é o prazo para as empresas se adequarem à NR1? O prazo é 26 de maio, né? 2026 agora. É uma prorrogação, né? Na verdade, ele era até 26 de maio de 2025, do ano passado. Mas para você ver o quanto que né, a população, né? Os empresários, a população em geral não estava preparada. Então, eles deram esse prazo, né, de mais um ano e também criaram um guia, né? Eles disponibilizaram um guia para muitas pessoas poderem estudar um pouco, né, as informações de como que proceder para se ajustar, né, se adequar a esse processo. Então, é importante que, né, estamos aí à beira do prazo, né? 2 meses aí mais ou menos. Falta um pouquinho. E é bem provável, né, de que por conta de todo esse processo de informatização, tem o domicílio eletrônico trabalhista, né, que é onde as empresas vão lidar com o Ministério do Trabalho, principalmente. Então, eles provavelmente vão começar a pedir, né, a documentação por ali. Então, é importantíssimo para quem não conseguiu ainda ajustar, né, essa questão dentro da sua empresa, que busque um aconselhamento, busque profissionais que possam dar o suporte. Porque essa adequação tem que estar dentro dos programas da empresa, né? Dentro do PGR, né? Do PCMSO. Exatamente, tem que estar dentro já. Não é assim, a partir de agora vocês vão ter que fazer, agora eu vou fazer. Não, a partir de 2026, o seu PGR, ele tem que contemplar os fatores de risco psicossociais. Então, ele tem que estar lá. Você tem que mostrar que fez o levantamento e avaliou e programou uma medida para poder agir. Isso que é a adequação, gente. É você levantar, implementar e colocar isso dentro dos seus programas para que o E-Social, né, também saiba disso, né? E a gente faça os envios adequados. Exatamente. Aí, as medidas, que é muito importante, né, como a gente estava falando aqui, que é um ciclo, né? Ela, depois que for começar a ser implementada, a empresa ela vai ter que manter aquilo ali, porque o resultado ela vai te dar
duas opções, ou a preventiva ou a corretiva, né, do risco que está encontrado ali na sua empresa. Mas o monitoramento vai ser constante. Então a preventiva ela vai ser sempre contínua. A corretiva você vai corrigir, vai trazer para o normal vai ser preventivo, vai manter aquela prevenção ali. E, gente, assim, para implementar, a gente precisa de um psicólogo, não precisa? Quais são as exigências legais, né, para isso? Depende da ferramenta. Tem ferramentas, na verdade, assim, é imprescindível que tenha assim, um psicólogo no escopo da equipe, porque, como a gente já falou aqui, a governança da empresa ela tem que abraçar o processo. Vamos supor que está nos contratando para participar. Então, a gente vai conversar com a gestão. Né? Então, nesse processo, é imprescindível que um especialista faça parte ali para estar direcionando. Ele vai estar direcionando ferramentas, e dependendo dos resultados, ele vai atuar diretamente. Né? Então, ele vai direcionar um programa de aconselhamento de pares, talvez ele vai precisar ouvir os colaboradores daquele GHE ali, ou ele vai criar um programa, aí de repente pode ser um profissional especializado de uma área, né, uma área comum, mas que fez uma pós voltada para psicologia, que de repente pode dar uma palestra, mas o profissional psicólogo ele tem que estar no corpo ali, está inserido no ambiente, do ambiente ali para conversar sobre essa parte aí. Eu concordo, né, assim, com vocês. Eu acho que tem que ter assim um profissional que é especializado, né? Ainda mais que a gente está falando do que você, inclusive, abordou muito bem, que são riscos invisíveis, né? Então, assim, é difícil a gente medir esses riscos, né? Então, no meu ponto de vista, entendendo que é um investimento e que isso vai fazer com que as empresas possam ganhar muito, né, com essa implementação, eu acredito que tem que ter um profissional especializado. Mas não é a obrigatoriedade legal. Exatamente. Né? Não é um profissional, uma outra especialidade poderia adequar. Isso. Né? Agora, com certeza, no meu ponto de vista, profissionais especializados, né, para abordagem. No mínimo deve ser consultado. Faz toda a diferença. Porque faz toda a diferença. A avaliação de risco, no geral, ela é muito voltada para a estatística. Um pouquinho, não é nem assim intuitivo, mas vamos dizer assim, um pouquinho intuitivo. Já essa parte não tem como ser estatístico. Tem que ter a visão, tem que ter o olhar clínico ali do profissional para poder dar um parecer, dar um sentido para a coisa ali. Os resultados, eles dão medidas que são complexas. Só as perguntas dos questionários, nós tivemos um trabalho muito grande para poder fazer, vamos dizer assim, mastigar para o colaborador entender a pergunta do questionário. Né? Porque são perguntas que não são objetivas, ela tem uma abrangência dentro do contexto que o funcionário, dependendo assim, numa obra, numa construção civil, ele não vai conseguir interpretar. E a gente tem que trazer o entendimento da pergunta. A gente está trabalhando muito com isso, nossa equipe lá. Né? Temos um material didático que entregamos para poder os gestores começarem a entender os processos. Aí depois tem que levar para o funcionário. E você tem diversos níveis de formação dentro da equipe. Então tem pessoas que vão conseguir compreender, tem outras pessoas que ficam, o que quer dizer isso aqui? Como que eu vou? Não entendi. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Então assim, e são perguntas voltadas para essas questões da psicologia, né? Do entendimento. Existe pergunta ali no nosso questionário, deixa eu ver se eu lembro aqui mais ou menos de uma, que fala assim,
como que você lidar quando você recebe uma ordem de um líder e é solicitado por um colega. Uhum. E aí, como que o funcionário vai interpretar isso? Né? Ele precisa saber entender ali essa pergunta, o que ele tem que responder. Né? Então, assim, trazer essa informação, né? Vamos dizer assim, transformar essa pergunta numa forma mais acessível para o colaborador. A gente precisa de pessoas para que de fato possam nos garantir, orientar. né, a implementação adequada. Para garantir, porque ela trabalha com 5 opções de questões, Uhum. de resposta, perdão. Então, assim, nunca, raramente, às vezes, Sim, sempre. sim. É o Likert, né, que fala, né? É Likert, né? Agora eu me esqueci como é que é a pronúncia, mas é isso aí. Então, quando você marca, ela vai dar de uma ponta a outra, uma extremidade a outra. Então, se nunca está na parte negativa e sempre na positiva. E você tem um intermediário ali, né? Às vezes, Uhum. ou quase sempre. Então, esse resultado ali que a resposta vai nos dar, é interessante que o profissional realmente tenha entendido a pergunta. Sim, sim. Senão ela vai ficar vaga, ela não vai ter... vai ser uma pessoa que respondeu, eu vou sair respondendo aqui de qualquer jeito e só quero acabar Terminar o questionário o e vou embora. Vai validar Ele o tem que participar questionário. mesmo, ele tem que dar validar. ele tem que dar uma resposta Coerente. válida, né? Coerente, exatamente. E, gente, assim, se não implementar até maio, né? Finalzinho de maio aí na data do dia 25 ou 26, né? 26. Se não implementar até essa data, quais são as consequências para a empresa? Então, a princípio, em relação à fiscalização do Ministério do Trabalho, eles vão solicitar a documentação. Isso aí é imprescindível. A gente sabe que eles vão pedir. E pelo meio eletrônico que tem, né, é mais fácil para eles solicitarem. E aí você vai ter o prazo para entregar a documentação ali no DET. Eles podem até não baixar na hora, mas eles vão saber o prazo que você respondeu. Então, você fica suscetível ali, já que o Ministério do Trabalho já sabe que a partir dali é obrigatoriedade, tem já na NR28 as associações das multas, né? Então, pode ter uma aplicação de multa. A empresa já está... ser autuada. Já está ali suscetível de ser autuada, né? E as pessoas precisam colocar esse PGR, esse PCMSO em algum site, em alguma plataforma? Não. Obrigatoriamente não. Aí, no caso, só se for por esse canal, né, do Ministério do Trabalho. Se tiver uma fiscalização e eles pedirem. Aí uma fiscalização também presencial, que aí eles podem solicitar a documentação. Mas como o governo tem essa plataforma, eu acho muito arriscado as empresas deixarem para depois. É uma questão de lógica, né? A gente observar e falar, poxa, se você vai ter o registro do teu envio lá dentro do DET, acabou, você já está, né, se acusando, está mostrando, olha, eu não sabia. Como você não sabia? Não você tem como dizer que não sabia, né? Então tá todo mundo ciente. Mas, Eduardo, eu não entendi. Essa plataforma do DET, eu preciso enviar a adequação à implementação só se solicitado. Só se solicitado. Só se solicitado, Entendi. O DET é uma conversa do Ministério do Trabalho com a empresa que vai desde a parte do RH, sim, né? Vai tudo lá. E da parte de SST também. É só uma observação minha, que eu acho, né? Não estou falando que vai acontecer, claro, não estou querendo alarmar ninguém, falar, não, então corre para fazer. O ideal é que já faça. É claro, mas, se tem prazo, né? Mas que você observa assim, se eu sou o governo, o Ministério do Trabalho, então eu falar, eu tenho como ficar observando, eu vou já colocar logo a solicitação. Aí a pessoa vai ter que enviar. A gente, pra você ter noção, o Paulo me mandou, né, sobre... A gente estava tendo uma reunião lá com outro profissional também, que
que é psicólogo que está somando com a gente. Uhum. E aí ele mandou uma documentação que já estava numa empresa do DET sobre a questão do assédio eleitoral, que eles já estão disparando lá pelo DET para as empresas, que tem uma questão do psicossocial quanto a isso, mas aproveitando que esse ano tem negócio de eleição, né? Então, mas eles já estão usando a ferramenta. Então, assim, é uma lógica, as empresas ficarem muito atentas a essa questão que eu chamo do radar, né, do governo. Eles estão ali, ó, igual... Estão olhando, Estão né? olhando. O que a empresa está fazendo, depois né? que informatizou tudo, com e-social, o domicílio eletrônico, trabalhista, o governo está de olho. E assim, pode pedir a qualquer hora, a qualquer momento, e a gente tem que cumprir, né? Tem que cumprir. Não tem, senão as sanções, as multas... No máximo, aí, dependendo, eles podem dar um prazo. Vou te dar um prazo aí para você resolver. Aí vai correr atrás para querer fazer, né? Então, vocês já estão implementados ali, já cuidando do trabalhador, já fazendo tudo certinho. É bem melhor do que ter que remediar. Né? É importante para as empresas terem programas, procedimentos, enfim, para a questão do assédio, para a questão, né, do racismo. O que vocês pensam disso? A NR1 ela já fala sobre isso. Ela fala que a própria CIPA, a empresa que tem CIPA, já tem que estar lidando com esse... Tem que implementar esses programas. Tem a situação que você tem um canal, pode ser até externo, né? Já existe até empresas que estão se estruturando para poder atender o mercado quanto a isso. Você vai deixar lá um contato, em uma situação desse tipo, a denúncia é feita direto lá. Tipo uma ouvidoria, né? Exatamente, para poder ter um canal para a pessoa denunciar. Para denunciar, exatamente. Para que colaboradores sinta essa segurança, né, de denunciar sem se sentir pressionado, né? Porque muitas das vezes, né, tem aquela pressão de não denuncia não porque aqui é seu ganha-pão. Né? Não denuncia seu colega de trabalho, ele vai ser mandado embora. Tem aquela pressão psicológica. Sim, né? sim. Então a NR1 traz isso também. Traz essa conexão. Né? Com a CIPA, né? E a CIPA também. Que aí junta, né? Porque tem as empresas que são obrigadas a ter a CIPA, né? Isso. Mas independente de ter a CIPA ou não, tá na NR1, é importante que as empresas, no modo geral, tenham esses programas. Tem os programas. Levantados ali pela NR1, né? Sim, então o canal esse canal da denúncia, né? Ele também pode estar dentro desse processo da avaliação, né? Que vai ser usado ali para poder, na verdade, no processo da medida, né? Que a gente pode também, conforme observar na avaliação o resultado, aí, por exemplo, no risco de relacionamento, a gente observou, a gente pode estar também sinalizando que a empresa precisa já implementar esse canal. Né? Uma das coisas que também aparecem muito, assim, do pessoal falando comigo, perguntando, é do tipo assim, Amanda, como é que vai ser isso? Agora eu vou ter que ser psicólogo do funcionário? Eu vou ter que cuidar do funcionário, fazer terapia do funcionário? Como que isso vai funcionar? Como que vai medir que o funcionário teve um afastamento de trabalho por ansiedade ou por depressão e isso não está correlacionado ao trabalho, isso é de outra ordem, né? Como que a empresa não vai ficar aí como culpada desse diagnóstico, né? Então, assim, isso está sendo muito falado. O que vocês pensam sobre isso? No caso, quando a empresa gera as evidências de que ela está aplicando todas as medidas, ela tem um respaldo jurídico dela ali, né? Que ela trata do funcionário, que as medidas que são direcionadas ali, são implementadas, tanto que a gente fala que é interessante essas ferramentas virem de profissionais especializados, para que isso dê um subsídio para a empresa falar, olha só, a gente trata do nosso funcionário. Então é uma segurança para a empresa.
ela está fazendo não só por isso, claro que ela tem que cuidar do seu funcionário, mas ela também tem esse respaldo, né? De estar garantindo ali que seja implementado, gera as evidências, porque vai ter lista de presença, vai fazer registro, né? vai registro, fotografar, palestras, então tudo isso aí garante, de certa forma, né? Olhando por esse aspecto jurídico, garante a empresa, né? A sua parte ali de que a Ela está empresa cumprindo com o que... cumprindo o papel que a dela. empresa é sadia, que a empresa, né, é um ambiente seguro, ela está trabalhando em cima disso e que ela pode ter adquirido também de outra que forma. O colaborador pode ter adquirido de forma externa, né? Exatamente, Não interna também. Quem interno Afinal, ele tem uma vida social lá fora. Tá? Quem interno está sendo cuidado, né? Está sendo visto e sendo realizado todos os procedimentos necessários. Né? Necessários. Gente, isso é importantíssimo, porque assim, o que eu mais escuto de pergunta dos empresários é isso. Gente, como é que vai ser isso? Agora, o colaborador ele vai ser afastado no INSS por depressão e a culpa vai ser da empresa, né? Isso vai ser direcionado para a empresa e as dúvidas, né? Tudo que é muito novo tira todo mundo da zona de conforto. Existe um boato quanto a isso que a gente está se preocupando. Não podemos falar que está acontecendo, mas existe um boato que já existem advogados esperando, igual um advogado de porta de cadeia. O funcionário saiu, fala aí que tem problema de estresse, problema que a empresa não cuida para poder já atuar nesse campo ali. Não posso comprovar nada disso, mas existe esse boato que isso está acontecendo. Tem uns boatos aí de que... E não é à toa, né? Assim, eu estou escutando isso, então assim, eu estou trazendo aqui de forma para vocês, para ver justamente o que vocês também estão escutando por aí. Sim. Né? E com certeza tem isso, porque tá todo mundo com muita dúvida, né? Como que a empresa... Aí começaram a do tipo assim, cara, como que vai ser isso, né? Vai ter segurança jurídica como? Né? Numa situação que é super insegura, porque então a empresa é culpada pela saúde mental do colaborador ter sido fragilizada ou acometida. Como que vai ser isso? Então, olha a empresa num lugar aí inseguro, né? Então, como que vocês, profissionais, né, que estão atuando diretamente com isso, especializados nisso, como que vocês veem, né, que a empresa vai estar aí de forma mais segura diante disso? Isso é interessante, todo mundo está sabendo disso, porque é uma das maiores preocupações. Estar em conformidade, né, com as diretrizes da NR1. Porque só assim vai trazer segurança para as empresas mesmo. Para as empresas. Então, precisa ser implementada de forma correta, né? Precisa identificar os riscos psicossociais, né? Precisa fazer todo um trabalho de prevenção, né? Todo um trabalho, né, de combate mesmo, né? Desses riscos psicossociais, para que as empresas não sofram essas sanções, né? Para que tenha segurança também, né? Sim. Que se ela cumpriu o papel dela, né, então tá tudo bem entre ela e o colaborador. Sim, muito importante isso. E indo assim para o final, o que vocês deixam de orientação para os empresários e para os RHs aí das empresas, né, de maneira prática, da importância da implementação? O que eles precisam fazer agora? Eles precisam, se eles não estão por dentro do que está acontecendo, né, mais aprofundados, estão só na superfície, na ponta do iceberg, procurar profissionais especializados para orientar, porque vai ser muito importante para a empresa, né, para a saúde da empresa em geral, né, para ela agir corretamente, né, fazer todo o processo corretamente, não inventar soluções, não criar coisas intuitivamente, né, trazer ferramentas, trazer todo um escopo de conteúdo ali que seja válido, que seja, né, que seja seguro, que vai trazer resultado para eles. Acho que
a partir daí, procurar ajuda especializada. Isso é essencial. Verdade. E não achar que é só um cumprimento burocrático, né? Eu vou lá, assino um papel, né? E peço para os colaboradores assinarem e tá tudo certo. Não, tem que implementar a norma de uma forma correta, procurar bons profissionais de saúde mental mesmo, né? Até mesmo para a segurança da empresa e dos colaboradores, né? Sim. Saber que você está nas mãos certas, está sendo cuidado por bons profissionais, né? E que esses colaboradores vão ser cuidados, né, de uma forma correta. O emocional deles estarão sendo preservados, porque ali tem um bom profissional. Então é isso. E, gente, a implementação da NR1 é para qualquer tipo de empresa, é para qualquer quantidade de funcionário, ou tem uma regra de limite? Até 20 funcionários é isento, não precisa implementar. Não, ou todas as empresas? Todas as empresas que têm a obrigatoriedade do PGR vai precisar implementar. Né? De acordo lá com a NR1, tem as empresas que têm a obrigatoriedade de implementar o PGR. O PGR ele vai fazer a avaliação, então, de todos os riscos que forem encontrados ali. E eles vão fazer parte desse processo. Gente, indo para o final, né? Eu quero agradecer muitíssimo vocês por terem vindo. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né? De informação que eram dúvidas minhas e dúvidas com certeza de todo mundo está ouvindo esse podcast, esse episódio. Eu tenho certeza que vão ser sanadas essas dúvidas, porque a gente conseguiu abranger bastante coisa. Vocês têm mais alguma coisa que vocês pensam de deixar para o pessoal de ponto de alerta, de ponto de importância? Que eu penso, né? Até uma forma de trazer uma reflexão também. Se hoje você fosse dona de uma grande empresa, né? E uma empresa de sucesso, uma empresa aí num ramo, né, muito produtivo, e se você, né, você colocaria um ente querido seu para trabalhar dentro da sua empresa, sabendo que tem todos esses riscos psicossociais e que vão adoecer o seu ente querido? Então, é uma reflexão que eu deixo, né? Ninguém sem consciência, né, vai inserir um ente querido dentro de uma empresa, né, sabendo que ele vai estar exposto a tudo quanto é tipo de riscos psicossociais, né? Estou trazendo essa questão do ente querido porque são laços afetivos. Então, mexe com essa questão emocional, né? Sim. Dos empresários, né? Dos gestores, de liderança. Da empatia. Então, da empatia, né? Porque a gente tem que ter esse olhar empático, né? Saber, poxa, se fosse minha mãe, se fosse um irmão meu, se fosse um filho meu, ele estaria sendo protegido psicologicamente, ele estaria sendo protegido dos riscos psicossociais. Interessante isso. Na hora que você fez a pergunta, veio na mesma hora na minha cabeça o meu filho, né? Que vai estar começando a trabalhar, né? Ano que vem. E eu pensei exatamente isso. Ela tem razão, né? Que bom que quando você falou, eu me senti segura, do tipo, eu tô segura de que João Pedro vai trabalhar num ambiente bom de trabalhar, né? Que tem muito trabalho, mas também tem muito cuidado. Então, não é deixar, gente, de ter trabalho, não é deixar de ter alcance de meta, né? Não é deixar de ter cumprimento de resultado, mas é como ter todas essas coisas com cuidado. E cuidar da saúde emocional dos colaboradores, dos gestores também, né? Da liderança, porque a gente fala colaborador, mas isso abrange para toda a empresa. Para toda né? empresa, para toda empresa. Saúde mental é fundamental para todos. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada, Cristiane. Muito obrigada, Eduardo. Nós agradecemos a oportunidade. Estou muito feliz com esse episódio, de todo mundo poder ouvir, que é extremamente importante. Muito obrigada, Braicipa. E, gente, um beijo para todos vocês e até o próximo episódio.